Olá pessoal, meu nome é Marcelo Gomes de Paula. Eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar ajudar um pessoal que está me mandando e-mail com algumas dúvidas. De antemão eu gostaria de pedir desculpa aí pela qualidade do áudio, principalmente. Eu vim para São Paulo, estou morando aqui. Inicialmente eu estou morando num hotel, estou com uma internet bem precária e eu estou morando do lado de Congonhas, então não tem jeito, vai ter avião passando toda hora. E eu tô sem meu computador, tô gravando com um notebook, então a qualidade, principalmente do áudio, talvez não fique tão boa, né? Possivelmente não vai ficar. Mas vamos ver como fica, se vai dar para entender com esse vídeo, e aí eu sigo fazendo o restante. Quando a gente começa a estudar, antes de falar sobre classe e objeto, eu gostaria de falar assim, quando a gente começa a estudar orientação a objeto, parece muito difícil, e às vezes vocês vão encontrar muitas pessoas que têm trauma da orientação a objeto. Por que isso acontece, né? A orientação a objeto, na minha opinião, não é tão difícil, tá? O problema é que um conceito, para você entender, você acaba precisando entender o próximo conceito. E aí que gera dificuldade. Eu não consigo entender o que é uma classe sem saber o que é um objeto. Eu não consigo entender o que são métodos e atributos sem saber o que é uma classe, e por aí vai. Então, no começo a gente acaba pisando em ovos, tá? Mas não se preocupe, porque não são muitos os conceitos fundamentais que vocês precisam saber, e logo vocês vão estar pegando esses conceitos e aí vocês vão ver que a orientação a objeto fica mais produtiva, tá? Então, o que são classes? As classes, elas podem ser definidas como uma abstração de algo do mundo real. Uma classe representa uma categoria. Já os objetos são os membros ou exemplo dessa categoria, ou seja, são instâncias de uma classe. Uma classe é composta pelo nome da classe, métodos e atributos. Esse último parágrafo foi um exemplo do que eu acabei de falar, né? Se você está estudando o que é classe, com certeza você não sabe o que é métodos e atributos, e aí essa definição vai meio que por água abaixo. Mas fiquem tranquilos. Vamos pensar assim, quando eu falo para vocês, pense num cachorro, o que vem à cabeça de vocês? Repara que veio provavelmente um animal de porte médio, grande ou pequeno, quadrúpede, com rabo e pelos, tá? É um cachorro específico esse? Não, é qualquer cachorro, né? Então, essas características que definem qualquer cachorro seria o que a gente vai representar uma classe, tá? Já o seu cachorro é um objeto, é um exemplo de é uma instância, né? De um cachorro. Ou seja, a gente tem a classe cachorro e vamos imaginar que o seu cachorro chame Au-Au. Não, Au-Au é um nome muito ruim, né? Toby. Então você tem lá a classe cachorro e um dos possíveis objetos que pode ser gerado dessa classe é o Toby, tá joia? E aí na classe você tem coisas do tipo qual é a cor, e no Toby você tem lá que o Toby é amarelo, beleza? Então vamos seguir aqui. Quando a gente está desenhando um programa, programando mesmo, ou definindo como vai ser feito o programa, uma das dificuldades que a gente vai encontrar é definir quais são as classes do nosso programa. E ficar pensando nisso na cabeça sozinho é muito difícil, tá? Em geral, a gente vai trabalhar numa equipe e a equipe precisa se comunicar. Então, existe uma forma padronizada de representar as coisas na orientação a objeto. O que a gente acaba utilizando muito é a UML. Tá? A UML tem vários diagramas, cada um para uma função diferente. O que eu vou comentar aqui com vocês é o diagrama de classe. Então, quando a gente está programando, ou na verdade, quando a gente está projetando o nosso programa, a gente precisa identificar as classes que o nosso sistema tem. Como que eu vou fazer isso para poder desenhar ou representar? Eu vou escrever o nome da classe e fazer um retângulo em volta dela. Dessa forma fica fácil olhar para um papel e saber todas as classes que o programa tem. Tá joia? Em C#, como que a gente faz uma classe? Eu vou escrever class, espaço, o nome da classe. Aí eu já posso começar a comentar um pouquinho de convenção. Nome de classe começa sempre em maiúsculo. Abre chaves e fecha chaves. Dentro das chaves, eu vou colocar tudo que for pertencer a essa classe. Nesse caso aí que a gente está vendo, é uma classe carro, tá? Só que ela não tem nada, ela não vai conseguir fazer nada. Mas é uma classe válida. No Visual Studio, como que eu vou criar uma classe? Eu clico com o botão direito em cima do meu projeto, vou em ADD e depois em Class. Então aqui eu tenho as setinhas, né? Botão direito no projeto,
add new class, ou eu posso ir também em new item, tá? Se eu for em new item, opcionalmente eu tenho as teclas de atalho. Se eu for em new item, ele vai abrir essa telinha. E aqui eu posso selecionar class. E aí vocês já vão ter ideia de tudo que a gente vai ter que ver, né? Mas não se preocupe. E escreva o nome da classe. Seleciona a classe, escreva o nome da classe e dou adicionar. Ele vai criar a nossa classe, tá? Na verdade, a estrutura bem básica da nossa classe, para a gente poder preencher com as outras coisas. Que as outras coisas? Os atributos e os métodos. E o que são esses atributos? São todas as informações que a gente quer manter de um objeto. Por exemplo, quando a gente falou de cachorro, o cachorro ele tem o quê? Tem um nome, tem uma cor, tem uma idade. Todas essas informações que a gente quer reter de um cachorro, a gente vai chamar de atributos, tá? Eu posso ter exemplo aqui, um carro. Então, para um carro, eu posso ter marca, modelo, ano de fabricação e cor. Se eu estiver modelando um sistema que eu preciso ter lá uma classe, pessoa, quais as informações que eu teria de uma pessoa? Altura, nome, idade, por exemplo, tá? Aqui vale uma informação importante que, dependendo do sistema que você estiver projetando, a sua classe vai ter atributos diferentes. Vamos pensar num exemplo. Se eu estiver fazendo um sistema para uma oficina mecânica, o número do chassi do carro é importante para o mecânico? Quantas vezes o seu mecânico te perguntou o número do chassi do seu carro? Nenhuma, né? O mecânico ele vai olhar no carro a placa, o modelo, a cor, e aí outras informações que ele vai querer ter é manutenção, né? O que ele já fez, o que ele não fez, as peças que foram colocadas. Vamos se limitar só ao carro para não aumentar muito a complexidade. Então, do ponto de vista do mecânico, a classe carro vai ter cor, modelo e placa. Já é suficiente para ele. Se a gente vai falando de um sistema, por exemplo, para o Detran, aí essas informações não são válidas, né? Além dessas informações, eu vou precisar ter também o número do chassi, certo? Se eu estiver falando de um sistema para uma concessionária de veículos, repare que nesse momento da concessionária, carro, nem existe placa ainda para ele. Então, na classe carro de uma concessionária de veículo zero, não vai ter placa. Tranquilo? Então, os atributos que a gente vai colocar numa classe depende do objetivo do nosso sistema. E como que eu vou representar esses atributos na UML? Lembra que eu falei inicialmente que era um retângulo seguido onde dentro tem o nome da classe? Pois é. A gente vai criar um outro retângulo, mais uma divisão embaixo, e dentro dele a gente vai colocar o nome de todos os atributos, tá? Opcionalmente, eu posso colocar aqui 2 pontos e o tipo dele, tá? Daquele atributo. Então, marca é uma string, modelo é uma string, ano de fabricação é um número e cor é uma string. Legal? É opcional. Como que ficaria a nossa classe com o C#, em C# com os atributos? Eu vou escrever aqui entre o abre e fecha chaves, eu vou escrever o tipo seguido do nome do meu atributo, do identificador do meu atributo, seguido por por ponto e vírgula, ok? Lembrando que os atributos têm que ficar dentro da chave da classe, tá? Se ele ficar fora, ele não pertence à classe. E como é que eu vou instanciar uma classe? Como que é que a partir dessa classe eu vou criar um objeto? Para fazer isso, eu vou criar o objeto utilizando o operador new. Como assim? Então aqui, ó, eu tenho uma classe carro e eu quero criar um objeto que vai representar o meu carro. Meu carro é um export. Então eu vou fazer assim, carro, espaço export, espaço igual a new, espaço carro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tranquilo? Então aqui a gente tem o nome da classe, o identificador do objeto, igual o new, é o comando, eu sempre vou ter que colocar esse new, tá? Seguido do método construtor da classe. Nossa, mas eu ainda não sei o que é o construtor da classe. Então, por hora, decora assim, ó. É a classe
o identificador, espaço igual a new, espaço, o nome da classe de novo, seguido por abre e fecha parênteses. Tranquilo? Então aqui um exemplo no código, né, no Visual Studio. A gente pode também definir o objeto e dar new em momentos separados. Então eu posso vir aqui e fazer carro, export, ponto e vírgula. E depois eu falo, a export vai ser um novo carro, tá? New é novo. Então, carro, espaço, export, ponto e vírgula, export, igual a new carro. Podemos criar outros objetos a partir de uma única classe. Lembra? Uma classe vai representar um tipo, ou é uma classe a palavra, né? Isso complica bastante, mas vai representar um tipo de uma coisa. Então, vai modelar uma coisa. Então, a partir de uma classe carro, eu posso ter vários objetos carros. Então, um exemplo aqui, ó, eu posso ter um carro que é um Corsa, tá? Nesse caso aqui, a gente tem a classe carro sendo utilizada duas vezes e eu tenho dois objetos, export e Corsa. Tá ok? Vamos lá. Como que eu vou atribuir valores para os meus atributos? Eu vou colocar o nome do meu objeto, ponto, o atributo que eu quero acessar. Então, se eu quero definir uma marca para o objeto export, eu vou colocar export.marca igual, e aí o valor que eu quero passar para ele. Se eu quisesse passar a marca para o Corsa, para o objeto Corsa, como que ficaria? Corsa.marca igual a Ford. E aí repara que eu posso passar todos os valores que eu quiser, tá? Não é obrigatório passar todos nesse caso. Se eu quiser exibir os valores, a gente já sabe aí que o comando para imprimir, para exibir na tela é o console.writeLine, né? Então é só eu chamar o valor que eu quero exibir. Então, por exemplo, quero exibir a marca da export, export.marca. Se eu precisar criar 5.000 objetos do tipo carro, eu vou ter que criar 5.000 vezes carro, carro 1 igual a new carro, carro 2. Não. Como que a gente fazia com o C quando queria criar 5.000 objetos do mesmo tipo? Eu usava vetor, certo? No C Sharp, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente cria um vetor. Então aqui eu estou criando um vetor de carro que permite eu ter 5.000 carros. Como que eu vou acessar eles? Aí eu vou acessar pelo índice. Então, o meu objeto carros, que é o meu vetor, tem 5.000 carros. Um na primeira posição, começa com 0. Um na segunda posição, que é 1. E aí, a única coisa que eu tenho que lembrar de fazer é que sempre que eu for usar, eu vou ter que instanciar ele de novo, ele primeiro. Então, carros, qual carro que eu vou usar? O da posição 0. Então, carros, abre colchetes, posição 0, igual a new carro. Eu posso fazer isso utilizando um vetor. E aqui, um exercício, vamos passar. E aí eu vou quebrar o vídeo e já faço uma prática com vocês.